Com a saída do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, é grande a disputa pelo cargo dele. E não vão faltar vagas abertas nos próximos meses, com a proximidade das eleições. Vamos dar uma olhada aqui no telão, os cargos que devem ser abertos, as posições que devem ser abertas. Tipo o Big Brother Brasil, o ministro Lewandowski já está ali em preto e branco, porque já partiu, já saiu do cargo, está saindo nessa sexta-feira o ministro Ricardo Lewandowski. Dá até para encher tela para a gente ver de pertinho quais são os próximos ministros que devem deixar também os seus cargos. Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, ele vai coordenar a campanha do presidente Lula. Dizem também que há a possibilidade de se candidatar ao Senado por São Paulo. Dizem também que ele não quer. A ver. O Sidônio Palmeira, comunicação, também sempre coordena as campanhas do presidente Lula, da parte de divulgação, né? Jorge Messias, da AGU, a gente sabe que ele está concorrendo a uma vaga no Supremo. O Rui Costa, que deve se candidatar ao Senado da Bahia. A Gleisi Hoffmann deve se candidatar a deputada federal mais uma vez lá no Paraná, portanto deve deixar o cargo de ministra das Relações Institucionais. A Macaé Evaristo, que é ministra dos Direitos Humanos. O Jader Filho, das Cidades. André de Paula, da Pesca. Luciana Santos, de Ciência e Tecnologia. Volney Queiroz, ministro da Previdência. Aniele Franco confirmou, vai deixar o cargo, deve disputar a eleição. A ministra da Igualdade Racial. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que também tem cargo, vai disputar. Luiz Marinho, ministro do Trabalho. Na parte de baixo, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário. A Sônia Guajajara, de Povos Indígenas. André Fufuca, de Esportes. Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, além de Celso Sabino, do Turismo, Carlos Fávaro, da Agricultura e Renan Filho, Transportes. Bom, Dani, a lista é enorme, né? Então deve haver uma grande reforma ministerial. Não sei se já tem avanço em relação à vaga do Lewandowski, que eu sei que você já trouxe aqui para a gente que eram muitos eram interessados, estão interessados nessa vaga e depois abrirão outras tantas vagas com essas possibilidades de saída de ministros. Você sabe que eu sou um bichinho meio tinhoso, né, Sarza? E aí, eu fui olhar o Diário Oficial, né? E cadê a exoneração do Lewandowski? Não saiu? Não saiu. Olha, era hoje. E aí eu fui tentar entender por quê. Opa! Falei, aconteceu algum problema? O Lula quer publicar a exoneração já com o nome que vai suceder Ricardo Lewandowski, né? Hoje você tem duas grandes apostas, né? O Wellington César, hoje ele é advogado-geral da Petrobras. Antes ele estava na Secretaria de Assuntos Jurídicos do Palácio do Planalto, ou seja, uma figura que o Lula conhece muito bem. É respeitado no meio, sim, mas não tem proeminência pública. Agora, para, digamos, esse restante, né, até aí o final da campanha, um quadro técnico vem ganhando bastante força. O Wellington César, então hoje ele é advogado-geral da Petrobras, antes era secretário de Assuntos Jurídicos da Presidência da República, logo despachava direto com o presidente. A gente tem ainda também Andrei Passos Rodrigues, o diretor-geral da Polícia Federal. Eu acho esse o movimento mais difícil, não pelo perfil, pelo contrário, né? O Andrei seria vítima da própria competência, vou explicar. A Polícia Federal está andando muito bem, fez investigações muito importantes, que vão ser importantes, inclusive, para o governo apresentar ao responder questões sobre segurança pública. Carbono Oculto investiga como o primeiro comando da capital, por meio de postos de gasolina, conseguiu criar fintechs e levar a Faria Lima por meio de seu esquema de lavagem de dinheiro. No Rio de Janeiro, vinculou o ex-deputado suspeito de lavar dinheiro para o Comando Vermelho a essas operações contra o CV e mais, né? Chegou a prender o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, que está afastado da presidência da Assembleia Legislativa do Rio, por ter vazado a operação contra, então, o ex-deputado TH Joias, aquele o registro mais conhecido é ele dormindo em berço esplêndido, feito com um colchão de dinheiro, literalmente, notas de 50, 100 e 200 reais. Então, assim, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, deixou o órgão funcionando muito ajeitado. Olha a qualidade das provas que foram elencadas no processo agora do julgamento da trama do 8 de janeiro. Era mensagem de texto, era documento cuja impressão foi localizada dentro da impressora do Palácio do Planalto, isso
por registro fático palpável, né? A minuta golpista foi impressa dentro do Palácio do Planalto, comprova a PF isso, tinha vídeo, tinha tudo, a PF tinha tudo. Como disse a ministra Carmen Lúcia, era um processo que sofria de excesso de provas, né? Não de falta de provas. Então, assim, tiraram o Andrei, colocaram outro nome para dirigir a Polícia Federal, que está girando, né? Full force, tá em voo de cruzeiro, para botar ele no Ministério da Justiça e aí botar uma outra pessoa na Polícia Federal. É uma dança possível, tem outros nomes lá muito qualificados. Eu tenho, inclusive, uma apuração sobre isso, só que ela está no meu celular, que neste momento está servindo para eu falar com você. Quando a gente não estiver juntinhos, eu dou uma olhada. Mas são esses dois, as duas grandes opções aí. A minha aposta, por enquanto, está com o Wellington César. A gente mostrou aqui, Dani, a lista, né, com os possíveis, com as possíveis saídas. Até perguntaram que eu perdi o nome da pessoa, vou pedir desculpas, mas perguntaram da Tebet, foi o Fê, ou a Fê Império. Porque a Tebet tem uma pequena possibilidade, que aí eu vi a apuração, agora não vou saber de quem para dar o crédito, não sei nem se foi a sua, Dani, da possibilidade da Tebet se candidatar ao Senado por São Paulo. Isso. A ministra é do Centro-Oeste, né, do Mato Grosso. Ela era senadora, o mandato dela findou, foi para o governo Lula, ministra do Planejamento. Está, sim, sendo sondada, inclusive para sair do partido dela, o MDB, o que não deve acontecer, porque o Lula quer pelo menos um pedaço do MDB com ele, né, para concorrer ao Senado por São Paulo. Mas aí muda o domicílio eleitoral. Mesma coisa foi oferecida, por exemplo, para Marina Silva, né, para montar uma bancada de nomes muito fortes, né, para disputar um colégio eleitoral, o maior colégio eleitoral do Brasil, e fazer frente a, neste momento, né, a tentativa de reeleição quase garantida, né? A gente está longe da eleição, muita coisa pode acontecer, mas hoje Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, teria um caminho tranquilo para a reeleição. E aí, Sarza, por que a Simone Tebet, que ela vai ser candidata a alguma coisa? Eu tenho para mim que sim. Qual colégio eleitoral vai depender de uma costura, se a gente puder voltar com a arte, que diz respeito a Fernando Haddad. O que o Fernando Haddad está dizendo? Eu não quero ser candidato. Eu quero coordenar o programa do presidente Lula para 2026. O que é isso? Né? Formular as metas do novo governo para o caso de Lula ser reeleito. Se o Fernando Haddad conseguir convencer o PT a deixá-lo trabalhar só nisso, a Tebet é escalada. Se o Fernando Haddad não conseguir convencer o PT, aí e tiver de ir para o sacrifício entre aspas, né, gente? Mas disputar uma eleição majoritária, seja Senado, seja concorrer de novo ao governo de São Paulo, aí é disso que está dependendo, sabe, Sarza? E o Haddad, para deixar a Fazenda, seria só em março. Então, a gente ainda tem aí um tempinho para que essa equação seja resolvida. Mas, de novo, a Simone Tebet teve 5% dos votos, é isso? Ou mais, né? Chegou a 8%. Deixa eu ver, Simone Tebet, 2022... Vamos ver quantos anos ela teve, porque ela chegou a ser um nome terceira colocada nas eleições, ela ficou, né? 4,16%. Ela teve quase 5% dos votos. Então, assim, nacionalmente, né, se tornou um nome, um coringa. No Ministério do Planejamento, onde ela foi colocada, assim, a folha do governo está rodando direitinho, mas é um ministério muito técnico, né? De todo modo, ela tem esse rescaldo de 2022 que faz dela um nome forte, aí uma espécie de coringa nas eleições deste ano. Vamos retomar, então, a saída do ministro Ricardo Lewandowski, agora recebendo o nosso colega Alexandre Borges. Alexandre, bem-vindo, boa tarde para você. Nos conte, e aí, qual que é a sua avaliação sobre a passagem do Lewandowski à frente, né, da pasta da Justiça e Segurança Pública? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Dani. Aliás, vou fazer um parênteses rápido. Eu estava ouvindo a Dani falar do Andrei.
E eu adorei o que ela falou, porque me lembrou de um livro que todo mundo de administração... Eu trabalhei 20 anos em marketing, então eu tinha que ler tudo de administração. E um livro que chamava O Princípio de Peter, que dizia todo mundo é incompetente, e que ele lançou um negócio muito divertido, que era o seguinte, que nas empresas havia o risco de sempre uma pessoa ser tão competente que ela acaba sendo elevada para um cargo onde ela não é competente, e aí ela para lá, e quando ela para nesse lugar, ela deixou aquele último cargo onde ela era competente, e aquilo gerou aquela promoção, e aí ele brincava dizendo que todos os cargos nas empresas tinham a tendência de ser ocupados por incompetentes, porque só quando a pessoa descobre que é incompetente que ela para de ser promovida, e ela fica no cargo. Eu lembrei disso porque ela estava explicando que o Andrei é ótimo na Polícia Federal, mas pode ser que ele não seja melhor no Ministério da Justiça. Então que bom que ele fique onde ele está, né? Se ele está dando certo na Polícia Federal, pode ser que o melhor seja ele ficar por lá mesmo, para não ser testado do Ministério da Justiça e dar certo ou não. O que, aliás, me parece que é um pouco o caso do Lewandowski, que aí vou pegar o gancho para voltar ao assunto. Nós vamos falar, vou citar uma coluna que eu publiquei hoje, uma entrevista que eu fiz com o Rodrigo Pimentel, que quase todo mundo conhece. O Rodrigo Pimentel, ele é um ex-capitão do BOPE, que ficou muito conhecido por ter servido de inspiração para o Capitão Nascimento nos filmes Tropa de Elite, e ele também é uma pessoa que é muito articulada, é um cara inteligente, fala bem, então ele está toda hora em quase tudo quanto é podcast, dá muita palestra, é uma referência no debate brasileiro de segurança pública, e alguém que vem do campo, alguém que foi policial, que conhece bem como é que as coisas funcionam, enfim. Eu acho, me parece, dar uma contribuição interessante para o debate. Não é dono da verdade, ninguém é, claro, todas as vozes têm que ser ouvidas, mas a voz dele representa uma parte importante dos operadores da segurança pública que não gostaram da passagem dos 23 meses do Ricardo Lewandowski à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele até falou uma frase forte dessa conversa que a gente teve hoje mais cedo. Ele falou, para mim o Lewandowski foi o pior ministro da história da Justiça do Brasil e tal. Eu falei, posso usar isso no título da matéria? Ele falou, pode. Eu coloquei, né? Enfim, frase dele. Briguem com ele se vocês discordarem. Mas a argumentação dada pelo Rodrigo Pimentel, que reflete uma parte aí da ideia do que pensam os delegados, os policiais, enfim, pessoas da área, é que ele focou muito em questões mais teóricas. Enfim, claro que tem aqui e ali algum avanço. A Dani citou muito bem, por exemplo, a parte do combate, a parte financeira dessas grandes organizações, que é importante, ninguém nunca vai negar que isso é importante, mas para o eleitor e para o cidadão brasileiro, ele está com uma sensação de insegurança que tem crescido. A gente vê isso nas pesquisas. Além do que, a segurança pública, que não era historicamente a preocupação número 1 do brasileiro, ela tem crescido muito de uns tempos para cá, e no Atlas Intel de dezembro, que a gente publicou, deu 38%, deu de longe a maior preocupação dos entrevistados. Então é uma questão que, obviamente, vai ser muito importante na eleição desse ano. É por isso que nós vamos cobrir, nós vamos estar sempre falando aí de segurança pública. A argumentação do Rodrigo Pimentel é que essas grandes organizações criminosas, PCC, Comando Vermelho, Terceiro Comando, enfim, essas, né, que a gente está sempre falando, o foco delas, de uns anos para cá, é o que ele chama de domínio territorial. Ou seja, o tráfico de drogas, que tradicionalmente a gente associa a essas organizações, hoje, segundo ele, não é nem 10% do faturamento dessas organizações, que hoje o dinheiro vem mesmo desse controle dessas grandes áreas que eles, de uma maneira coercitiva, claro, eles tomam conta e começam a controlar todos os serviços que são prestados àquela população. A internet, o serviço de transporte. Você tem lugares onde, por exemplo, o Uber não pode entrar, né? Só entra motos controladas por eles, e aí estaria o grosso do faturamento dessas organizações criminosas. Eu ouvi, inclusive, recentemente, uma coisa curiosa, que tem aqui no Complexo do Alemão, teria uma ordem para, em 2 anos, todos os carros virarem elétricos. Aí você fala, bom, mas eles viraram ambientalistas, o que aconteceu? Mas, na verdade, é porque o Comando Vermelho considera
que o carro elétrico é mais fácil de você controlar as estações de carregamento. Então, ele obrigaria todos os donos de carro elétrico a carregar com eles ali na comunidade. E, na visão dele, seria mais fácil de controlar do que o carro que você pode abastecer em qualquer posto de gasolina, em qualquer lugar. Enfim, então, segundo o Rodrigo Pimentel, o que ele vê como grande problema que atinge o brasileiro hoje são as barricadas, são essas áreas completamente onde há uma ausência do Estado e há esse domínio territorial dessas organizações e, na visão dele, ele acha que muito pouco foi feito para retomar essas áreas, que outras questões acabaram sendo tratadas. Na cabeça dele, ele diz que o que ele mais ouvia de Ricardo Lewandowski era uma coisa ideológica do desencarceramento, né, dessa ideia de que as prisões elas deveriam recuperar. Eu até brinquei com ele, que eu falei, olha, eu tenho uma expressão que eu digo que tem pessoas que acham que cadeia é assistência técnica de gente, que tem uma pessoa com defeito que vai para a cadeia e deveria ser consertada e devolvida para a sociedade, né? E que, na verdade, não é primariamente isso, né? Que se recuperar a pessoa, ótimo, mas você tem também uma função muito importante de tirar o criminoso de circulação, claro, dele parar de delinquir, dele parar de cometer crimes. E, fechando, o Rodrigo Pimentel, ele diz, inclusive, que os números são muito evidentes, que mostram que quando você tem um combate efetivo à criminalidade, as taxas de homicídio caem, os números melhoram da segurança pública e a sensação de segurança da população acaba melhorando. Ninguém está tirando a importância das soluções de médio e longo prazo, evidentemente, as soluções que vão pegar a parte financeira, que vão fazer medidas mais estruturantes. Ninguém está dizendo que isso não é importante, mas você tem como prioridade, principalmente nesse ponto onde estão as coisas, de um combate efetivo, sem estar fazendo propaganda de matança, nem nada disso, que às vezes as pessoas levam para o extremo oposto. Então você está querendo matar todo mundo, não é nada disso. Mas um combate efetivo e uma entrada do Estado nessas regiões.